Nós vamos falar sobre a caridade segundo Jesus, certo? E queria pedir aos irmãos e às irmãs já para colocar o seu copinho com água de lado, que a gente vai começar agora com a nossa prece inicial. Aquela pessoa que está necessitando de ajuda, aquela pessoa que está necessitando de amparo espiritual. Vamos conectar nossa essência maior com Deus. Deus que está dentro de nós. Minha amiga Severina, que está chegando aí. Jesus Cristo também te ilumina. Um cheiro para você. Vamos nos conectar a Deus. Convido a cada um dos irmãos a fechar os olhos. Se você não gosta, não consegue se concentrar com os olhos fechados, pode ficar com os olhos abertos mesmo. O mais importante nesse momento é a nossa conexão com Deus. Agradeçamos ao Pai, agradeçamos ao Criador do Universo. Neste momento, com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus, com as bênçãos da Virgem Mãe Santíssima, a Rosa Mística e Divina de Nazaré. Também agradecemos a presença dos irmãos intergalácticos, os arturianos, os irmãos da Aruanda espiritual, caboclos, pretos velhos, ciganos e todas as falanges que trabalham nessa perspectiva da Aruanda espiritual. Queremos também pedir pelos médicos e enfermeiros espirituais, para que possa ir na casa de cada um dos irmãos e das irmãs que estão nesse momento a escutar, mas também aquelas pessoas que não têm a oportunidade ou a possibilidade de estar na noite de hoje refletindo sobre a caridade, recebendo as bênçãos, mas temos a certeza de que na misericórdia divina de Deus, os irmãos de luz irá ao encontro de cada um das famílias sofredoras desse planeta. As pessoas que estão em momentos de sofrimento, de angústia, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas emocionais das mais diversas formas. Neste momento, um raio de luz caia sobre a cabeça de cada um dos irmãos. Sinta, meu irmão e minha irmã, nesse momento sobre a sua cabeça uma energia de luz. Pegue a sua mão direita e coloque em cima do coração. Sinta a batida do seu coração. Sinta a vida. Dê ouvido às forças da natureza. Que neste momento, os irmãos abençoados presentes nessa live traga o medicamento para cada um dos irmãos, para cada uma das irmãs que estão necessitando de cura e de libertação. Neste momento, em nome de Jesus, temos a certeza de que os arautos celestiais estão adentrando a casa de cada uma das irmãs, colocando no coração de cada um dos irmãos o amor, fazendo um sinal da cruz divina na parte da testa de cada um dos irmãos, abrindo esse chakra frontal, para que nós possamos ter a visão espiritual do despertar, abrindo nossos canais energéticos espirituais, deixando que essa luz abençoada de Deus faça-se cura na sua vida. Que nós possamos nesse momento começar o alinhamento dos nossos chakras, desde o chakra coronário até o chakra básico. Perceba as luzes que caem sobre cada um de vocês e deixa que essa energia adentre a sua mente, adentre o seu campo vibracional. Deus de amor, Deus de bondade, faça-se presente hoje e sempre na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. Que nós possamos começar a noite com muita luz, com muita paz, com muita serenidade, para entendermos que somos filhos e filhas
de Deus. Que a paz esteja com todos nós, meus irmãos, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos lá? Depois dessa prece, meus irmãos, eu já falei antes, ó, pega o seu copinho com água. O meu já está aqui de lado, bota aqui de ladinho. No final a gente vai fazer a nossa prece final, pedindo aos irmãos espirituais que fluidifiquem essa água. Chegou aí o nosso irmão Fernando, Luciene, Valmor já está aí, né? Olha só, meus queridos, minhas queridas irmãs, vamos começar na reflexão da noite. Hoje, como eu falei, vamos falar sobre caridade. O que é que Jesus, o nosso divino mestre e rabi, o governador desse planeta, o governador desse orbe, ele fala sobre a caridade? Qual o pensamento de Jesus sobre a caridade? Quais foram os livros aqui que eu peguei para que nós possamos compreender um pouco mais sobre a caridade? Peguei aqui a Bíblia, é um livro que fala muito sobre a caridade, principalmente no Novo Testamento. Jesus, que é o personagem central do Evangelho, Novo Testamento, e da nossa reflexão de hoje. Também pegamos uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre caridade. É uma das coisas que mais se fala dentro da doutrina espírita, que nós falamos assim: fora da caridade não há salvação. Um lema espírita que nós falamos sempre. Caridade constituindo-se como esse grande conjunto de virtudes, como nosso irmão Laélcio, lá da instituição espírita nossa, lá no Castelo Branco, sempre fala. Ele diz isso sempre, né? Ficou na minha mente, eu acho que há 25 anos lá, e ele fala sempre isso. Ele define a caridade como um conjunto de virtudes. E a caridade nada mais, nada menos é do que esse conjunto de virtudes. E a gente trouxe a reflexão, trazendo uma base do Novo Testamento, o Evangelho que fala sobre a caridade, o Livro dos Espíritos que fala sobre a caridade, e o livro Vinha de Luz também, que fala sobre caridade, que a gente vai basicamente utilizar essas referências para fundamentar a nossa fala na noite de hoje. Todos os irmãos, todas as irmãs podem colocar seus comentários aí, a gente vai estar lendo na medida do possível, certo? O que a gente não puder ler, a gente vai responder no final. Orações, tudo isso sempre a gente faz no final. Quando eu não cito o nome das pessoas aqui, no final faço a minha prece aqui individual entre aspas, né? Porque é coletiva, junto com os espíritos aqui, que eu faço todas as finais de lives. A irmã Laodiceia, tá? Olha só, meus irmãos e minhas irmãs, o pensamento de Jesus, nós sabemos que é um dos pensamentos mais avançados que a gente pode ter. Todos os grandes filósofos, todos os grandes estudiosos da religião falam nessa mesma perspectiva. O Evangelho de Jesus é um Evangelho libertador. O próprio Gandhi, eu já falei aqui em lives anteriores, ele não é um católico, é um cristão, vamos dizer assim, não um católico, um cristão. Ele diz assim: se metade da humanidade seguisse os ensinamentos de Jesus, a humanidade seria outra. E isso é uma pura verdade. Porque o cristianismo, o cristão, ele deveria dar exemplo, o que infelizmente muitos não dão exemplo. Ser cristão, a gente tem que compreender que nem todo mundo que se diz cristão é cristão. Vocês saberiam me dizer o que é um cristão verdadeiro? Um espírita verdadeiro, eu sei. Espírita verdadeiro, como a gente sabe muito na doutrina espírita, é aquele que doma as suas mais inclinações ou mais tendências. E não é santo, mas procura se melhorar a cada dia. Mas o verdadeiro cristão, que basicamente é o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, segundo Jesus. O que é um cristão de verdade? O que é um discípulo de Jesus? Jesus, ele fala. É preciso a gente ir nas escrituras e ver as falas de Jesus. Ele diz claramente: conhecereis os verdadeiros cristãos, por uma frase bem simples: por muito se amarem. Olha só que coisa forte, meus irmãos. O verdadeiro cristão é conhecido pelo amor. A pessoa que vibra em outra faixa energética está saindo da faixa do cristão de verdade. Nós seremos reconhecidos como cristão de verdade quando estivermos atingindo essa faixa vibratória do amor. Não é de religião. Não é você se converter. Boa noite, Francina. Para uma doutrina qualquer que seja cristã, ou católico, ou
protestante ou espírita. Isso para mim, hoje em dia, para mim a religião é o de menos. O mais importante é a essência que nós estamos ligados, que é a essência de Jesus, o amor, né? Eu estou na doutrina espírita porque a doutrina espírita me dá muitas fundamentações para perguntas que eu fazia, mas eu não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhuma religião, inclusive as religiões não cristãs. As religiões de matriz africana, por exemplo, têm um maior respeito pelas religiões, né? A espiritualidade, ela se manifesta de diversas formas, não somente através de Jesus. Jesus, para nós espíritas, para muitos dos irmãos espiritualistas, é um espírito, um avatar, é avançadíssimo. E hoje a gente vai falar sobre o pensamento de Jesus da caridade. Na questão 886, Livro dos Espíritos, como eu falei antes, ele fala sobre a caridade. Nosso irmão Luiz está dizendo aqui que o amor é um bem maior. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele dá uma questão bem interessante, como um caminho para que você chegue à caridade. Ele fala sobre o BIP, B-I-P, é o BIP, que está lá no Livro dos Espíritos, que ele diz que a caridade se traduz como esse BIP. O que é o BIP? A gente vai ver agora. BIP, B, o primeiro B é benevolência para com todos. Segundo, indulgências para as imperfeições com outros. E terceiro, o P, perdão das ofensas. Vamos lá, caridade é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Três coisas importantes. Você que é uma pessoa que quer estar ligada à caridade, você tem que ser uma pessoa benevolente, uma pessoa indulgente, uma pessoa que o perdão já bate à porta do seu coração. E essa benevolência que os espíritos estão dizendo aqui é com todos, não é com os meus, com as pessoas da minha igreja, com as pessoas da minha família, não, é com todos. Quando a gente estiver nesse patamar de fazer o bem para qualquer pessoa, independente de qualquer ligação, a gente está dando um passo em busca da caridade. É como o bom samaritano. O bom samaritano, ele não tem um rosto, vamos dizer assim, reconhecido, mas ele é uma simbologia de que qualquer um pode ser o nosso próximo. Ele não tem um nome. O bom samaritano é esse todo aqui que a gente precisa olhar, certo? Com um olhar amoroso. Uma vez perguntaram para mim qual era o contrário do amor. Eu achava que era o ódio. O contrário do amor, eu achava que era o ódio, mas uma pessoa que me falou disse: não, meu querido amigo Humberto, o ódio não é o contrário do amor. Eu achava que era. Aí eu perguntei: mas meu irmão, todo mundo acha que o ódio é o contrário do amor. Quem não ama, odeia. Como diz Tiririca, odilha, né? Tiririca não diz assim, né? Mas ele disse que não. O contrário do amor é a indiferença. Olha só que coisa interessante. A indiferença, ele deixa as pessoas cegas diante do outro. É mais do que um sentimento de ódio. É você não ver ou fazer de conta que o outro, que as coisas não estão ali na sua vida. É realmente o contrário do amor. Você, quando é indiferente, você mais do que odeia, você não vê. Você não vê o que está na sua frente, que precisa ser visto. É um sentimento terrível. Mas a benevolência para com todos é um primeiro passo no processo de você ser uma pessoa caridosa. Isso os Espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, está falando. E o que seria essa benevolência? Eu sou uma pessoa muito benevolente, né? Aí eu peguei aqui uma referência do Livro dos Espíritos que fala assim: benevolência é a boa vontade para com alguém. Você, quando tem a boa vontade para com alguém, você está sendo benevolente. É você ser disposto, estar disponível para o outro. Essa disposição, meus irmãos, minhas irmãs, bondosa para promover a felicidade do outro, o prazer do outro, de boas práticas, a felicidade que você dá para o outro, o prazer que você dá para o outro, acaba voltando para você mesmo. A benevolência que você faz com o outro, ela volta para você em forma de luz. A pessoa que faz a caridade,
certo? A pessoa que faz é a pessoa mais beneficiada da caridade. Não é o outro que está recebendo a caridade material ou a caridade moral, não. Você, quando faz a caridade, a sua alma fica tão livre, tão leve, tão solta, que você se sente como que estivesse voando. Acredito eu que vocês que estão aí a me escutar já devem ter passado por essa experiência de vida. Você, quando faz um ato de bondade com alguém, você se sente maravilhado. É muita luz, é uma energia tão grande que você se sente em outro plano astral. A irmã Érica está dizendo que a caridade deve ser feita discretamente, sem precisar mostrar às pessoas. É verdade. Hoje eu vi, até nas redes sociais, um pessoal fazendo caridade aí com uma máscara daquela Anonymous, né? Lá, eu acho que é no Pará. E eu perguntado aos jovens por que estavam usando aquelas máscaras, né? Eu vi hoje no Facebook. Por que estavam usando aquelas máscaras para fazer caridade? Ele fez: não, porque a gente não quer se apresentar, mostrar quem é. O importante é o ato que está sendo feito. Eu achei muito bonito isso. Olha só, benevolência, que essa primeira parte na caridade é a boa vontade, é a disposição que você tem. Para você ser caridoso, a primeira coisa que você tem que fazer é você ser disposto a ajudar. Você é disposto a ajudar? A gente tem que ser disposto, disponível para as coisas. Às vezes isso acontece em todos os âmbitos da gente, na família da gente, no trabalho. Tem gente, por exemplo, no trabalho que só faz o que a gente manda. Não está disposto. Não está dentro da energia da caridade. Em casa, dentro do centro espírita, em qualquer canto. Você estar disposto, estar disponível, é um elemento importantíssimo para você fazer e modificar a estrutura energética do mundo que você se encontra ao redor, porque a caridade está relacionada à estrutura energética do plano evolutivo. Segundo ponto, a gente falou aqui sobre a benevolência, a indulgência para com as imperfeições dos outros. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Olha só o que eu estou falando. Tolerância com o outro, com as imperfeições que o outro tem. Por que a gente tem que ser indulgente com as imperfeições dos outros, meus irmãos? Simplesmente é um motivo simples, porque nós somos também imperfeitos iguais aos outros. Se nós queremos que os outros ajam de forma tolerante, de forma indulgente conosco, a gente tem que ser indulgente também com o outro. Porque se você for prego batido, ponta virada, inflexível, não querer mudar suas opiniões com relação ao outro, o outro também vai querer fazer a mesma coisa com relação a você. Não é por aí. A gente tem que ser flexível. Os orientais, eles falam muito sobre a importância da flexibilidade e usa até, por exemplo, o bambu como um exemplo de flexibilidade no inverno. Até o Jigoro Kano, que foi o criador do judô, ele observou um bambu, certo? Lá para fazer os princípios do judô, observou um bambu, observando a natureza, e viu que o bambu, ele era flexível, ele ia e depois voltava. A não resistência, a flexibilidade, a resiliência. Os orientais gostam muito dessas relações que as pessoas têm com a natureza, mostrando que precisamos ser como esse bambu que Jigoro Kano, lá o fundador do judô, ele, ao observar um bambu, ele fundou uma escola do judô com base nessa flexibilidade, no ir e voltar, a não resistência, certo? E o interessante é que as imperfeições dos outros a gente tem que compreender, no sentido de não é passar a mão na cabeça das imperfeições dos outros, mas compreender que o outro provavelmente está em um nível energético de compreensão vibracional que talvez não tenha atingido e você já atingiu. Nós seremos cobrados pelo conhecimento que nós já temos. Não adianta a gente se espernear e ir contra uma lei, que é uma lei de Deus. Dizem, quanto mais conhecimento que você tem, mais você será cobrado por esse conhecimento. Se você tem conhecimento do que é certo, do que é errado, você tem mais do que dar exemplo do fazer o que é certo ou o que é errado. E principalmente compreendendo o outro que ainda não atingiu esse patamar energético. O que precisa? Você chegar junto do outro, dar uma dica de vez em quando. A gente também não pode ser assim, querer ser o dono da verdade, achar que já estamos iluminados, elevados e se colocar num patamar que o outro não vale nada. Não, a gente tem que ser humilde, né? Até para mostrar a imperfeição do outro. O nosso irmão Valmor está dizendo que a indulgência é uma das coisas mais difíceis de se praticar, porque precisa de muito exercício. Tudo é exercício, né, meu irmão Valmor? Tudo é exercício. A indulgência é um desses grandes
exercícios, porque ele vai incidir justamente na questão de você olhar para dentro de você e você perdoar a si mesmo, porque muitas vezes você nem se perdoa. Imagine, você não consegue se perdoar, como é que você vai perdoar o outro? Nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades e precisamos compreender. Indulgência, meus queridos e queridas irmãs, é tolerância. Indulgência é, acima de tudo, uma disposição para você se desculpar. Não tenha vergonha em se desculpar. Se você errou, chegue junto daquela pessoa e diga: por favor, fiz errado, me desculpa. Desculpa, uma palavra tão pequena, e o ego da gente é tão terrível que não deixa a gente falar. A gente erra. Agora é dizer de coração, é se desculpar de coração. Não é aquele desculpar o cara de pau, que chega de forma bem assim, cara de pau, né? Parece que passou o, como é que chama aquele produto na cara de limpar a cara, de limpar madeira, né? Óleo de peroba, né? Óleo de peroba, como dizia lá minha mãe no interior. Parece que passou óleo de peroba na cara. Se desculpar de coração, de verdade. Falamos aqui da benevolência, falamos aqui da indulgência. O terceiro elemento da caridade, segundo essa questão 886 do Livro dos Espíritos, que é o BIP da caridade, né? Ele diz que para que nós possamos efetivar a caridade é preciso perdoarmos as ofensas que nos fizeram, mas também perdoar as ofensas que nós fizemos a nós mesmos. É o perdão. O perdão é muito importante. O perdão, ele é um elemento essencial para a pessoa que quer evoluir espiritualmente. Os espíritos dizem que o perdão, o perdoar, é um dos últimos graus do processo evolutivo. São poucas as pessoas que conseguem perdoar. Quando nós falamos aqui de perdão, a gente está falando daquele perdão de coração. Não é aquele perdão distorcido. A gente distorce até o perdão. Quando a gente diz assim, por exemplo, eu acho que os irmãos e irmãs já devem ter ouvido falar: olha, eu perdoo, mas Deus está vendo. Você já ouviu falar essa frase? Eu escutei muito. Quando eu escuto isso, eu acho engraçado, né? Porque a pessoa fica terceirizando o castigo, né? A raiva da pessoa. Você, não, eu perdoo. Perdoa, se livra daquilo, mas joga aquela carga para Deus. Pelo amor de Deus, não vamos jogar para Deus um sentimento, uma coisa que está mal resolvida dentro de você. Quem tem que perdoar não é Deus, não. Quem tem que assumir essas energias não é Deus, é você. Quem tem que perdoar o outro é você. Você é quem tem que estar ligado a essa energia. O exercício do perdoar é como se fosse uma libertação. Você que não perdoa, você vai passar o resto da vida preso nessa algema terrível, que é a algema da consciência pesada. Ou seja, meus irmãos, para a gente fazer só um resuminho dessa breve introdução, a caridade tem a ver com a benevolência, indulgência e perdão. Essas três características, só para a gente começar a refletir sobre caridade. É um tema bastante interessante. A gente passaria aqui 2 horas falando, mas o tempo ele corre, né? E a gente não tem como passar 2 horas ou muito tempo falando sobre isso, né? Às vezes, Valmor está dizendo, as pessoas te chamam de besta por ter boa fé e buscar compreender a dificuldade do outro. É verdade, meu irmão, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Se o outro acha problema do outro, o outro tem que carregar as mazelas suas, a gente carrega as nossas e procura trabalhar as nossas, né? Aí voltando aqui, a gente falou benevolência, indulgência e perdão, só para começar a reflexão sobre caridade. Como é vasto esse refletir sobre a caridade, né? Agora, a doutrina espírita fala que existem 2 tipos de caridade. Vocês sabem quais são esses 2 tipos de caridade? Esses 2 tipos de caridade a gente fala muito. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, nenhuma novidade. Minha irmã Márcia, que está entrando aí, acho que ela deve saber. 2 tipos de caridade. Minha irmã Dailva, que está entrando aí também, é uma pessoa de muita energia boa. Minha irmã Dailva, a caridade, que é esse conjunto de virtudes, ele tem 2 tipos. A doutrina espírita fala 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Caridade material e a outra caridade moral. Vamos ver o que é isso. É bem simples.
A caridade material, a caridade moral ou mental, né? A caridade material é aquela que você dá coisa material. É uma esmola que você dá, é uma ajuda, é uma pessoa que está passando necessidade, você dá uma feira, você dá um prato de comida, você dá um cobertor e assim por diante. Essa caridade, meus irmãos e minhas irmãs, segundo os espíritos, é a mais fácil de ser feita, porque você dá e vai embora. Dá e vai embora. Você se livra muitas vezes. Às vezes você dá uma ajuda para se livrar. A caridade material, ela é importante? É importante, sim. A gente não está desqualificando aqui a caridade material. A caridade material é super importante. Só que eu estou querendo dizer que ela é mais fácil de ser feita. Agora tem pessoas que nem essa caridade mais fácil conseguem fazer. O irmão Laelcio diz lá no nosso lar que tem pessoas que parece que tem um escorpião dentro do bolso, não tiram R$1 para ajudar ninguém. Vocês conhecem pessoas que têm escorpião no bolso? Eu conheço. Olha só, a gente precisa ver que a caridade material, ela é fácil porque você dá. Ela é necessária porque quem está com fome precisa de um prato de comida. Quem está com sede precisa de um copo de água. Quem está nu precisa de uma roupa para vestir. Quem está com frio precisa de um cobertor. É importante, importantíssimo. A caridade material move a outra caridade, que é a caridade moral. Olha só, a caridade moral é muito maior do que a caridade material. A caridade moral é aquela caridade de disposição, de disponibilidade de servir ao próximo. Por exemplo, uma pessoa que fica escutando o outro, uma pessoa que perdoa o outro, uma pessoa que dá o seu tempo, a sua disponibilidade para o outro. Moral. Você doa um pouco do seu tempo para o outro. Uma pessoa que vai numa instituição, um abrigo de idosos para conversar com os idosos, que vai aqui no Hospital Laureano para ver o pessoal lá, para fazer uma prece, vai no hospital para fazer um trabalho de evangelização e assim por diante. A caridade moral, ela requer uma disponibilidade de tempo muito maior e de evolução, porque nem todo mundo está disposto a fazer isso. A caridade moral, como a nossa irmã Bezinha está dizendo, é a caridade que acolhe o outro. É você trazer o outro e abraçar o outro. É você dispor das melhores energias. Essa caridade, ela pode ser feita através de preces, através de vibrações, de ondas mentais, que também é um tipo de caridade. É a mente, através da nossa mente. Uma pessoa que está precisando de ajuda, você fazer uma prece para aquela pessoa é uma grande caridade. Às vezes não é. É. Porque o universo, ele recebe essas luzes através das bênçãos da prece, e ela volta para a pessoa que está necessitando. Quando a gente faz uma oração voltada para alguém, essa oração chega naquela pessoa. A gente acha que não, mas chega sim. Conheço vários casos de pessoas que pedem oração aqui. A gente faz as nossas orações, faz as nossas reflexões junto com os irmãos espirituais. Os irmãos espirituais vão na casa daquela pessoa, faz todo um trabalho de energização e a pessoa fica boa. Não por mim, nem pelos guias, mas por ela mesma, se dispor a fazer isso. A caridade verbal, de você muitas vezes silenciar diante de determinadas coisas, de você ser suave nas palavras. Isso é caridade, você ser suave nas palavras. Você usar a sua palavra como consolo, você consolar as pessoas. É uma caridade moral. Você entender o outro com amor. É uma caridade moral. A caridade mental, que é através da prece, a caridade verbal, através da nossa palavra, tudo está relacionado à caridade moral. Tudo. Isso é importante. A caridade, muitas vezes, até quando você se silencia, por exemplo, diante de uma ofensa que fizeram contra você. Até isso é caridade. Uma pessoa bateu na sua cara, você sabe que aquela pessoa nem merece você revidar. Nem merece. É melhor você silenciar e caminhar. Não dar atenção diante de um desafeto. Não inflamar as energias. Isso aí tudo caridade. A caridade é um abraço que você pode dar. É uma atitude. É um afago. É um carinho. É um sorriso que você dá para uma pessoa. A caridade é um aperto de mão. A
A caridade é um ouvir, como o nosso irmão Luiz está dizendo aí. A caridade também é gestual. Você demonstra a caridade. É você fazer um afago num cachorrinho, num gato, num filho, num marido, numa esposa, numa pessoa na rua, dar um abraço. A gente hoje não está podendo dar abraço. Mas é uma coisa muito nossa de brasileiro, de nordestino. De abraçarmos, de estarmos juntos. O nordestino é muito caridoso. Gosta disso. Outro tipo de caridade é a caridade mediúnica, que está ligado também à caridade moral. Aquela caridade que você ampara as criaturas encarnadas. Quem ampara as criaturas desencarnadas, os irmãos sofredores, que chegam nos centros espíritas, nas reuniões de desobsessão, que você leva aquela palavra de consolo para ela. Isso é caridade também. Às vezes quando a gente diz assim, fulano, você ir no centro espírita para você ajudar os obsessores, é uma caridade que você faz não só para você, mas para esses irmãos que estão necessitando. A gente fala muito sobre isso. A caridade, meus irmãos, como eu falei, é um conjunto de virtudes, ela é integral, ela não é dissociada. Ela tem essas duas partes, a material, que é mais fácil, e a moral, que é mais complicada. Nem todo mundo consegue dar um abraço, nem todo mundo consegue ouvir o outro, nem todo mundo consegue chegar junto ao outro, estar disponível. Mas, meus irmãos, a caridade sempre ela está ao nosso alcance. É preciso apenas querermos, somente querermos, darmos o primeiro passo. Está ao nosso alcance. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz uma coisa muito bacana que a gente falou logo no início. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? O Livro dos Espíritos está dizendo, é a benevolência para com todos. Já falamos disso. É a indulgência com as imperfeições dos outros. E é o perdão com as ofensas. A caridade, meus irmãos, ela é tudo isso. Ela consiste em tudo isso. Ela consiste nessa benevolência constante com o próximo da gente. Não é só hoje, não. Não é você ser só bonzinho agora, não. É todo o tempo. É você procurar todo o tempo ser essa pessoa boa. Ser bom é um compromisso que nós temos espiritualmente. Que nós assumimos isso. De sermos pessoas boas. Viemos aqui para o planeta Terra para sermos bons. A gente não veio para aqui para encarnar para sermos bandidos. A gente não veio aqui para encarnar para sermos corruptos. A gente não veio aqui para encarnar para sermos pessoas que exploram o seu próximo. A gente não veio aqui para isso. A gente veio aqui para fraternidade, para solidariedade, para união entre os povos e as pessoas. É preciso a gente termos uma compreensão maior das coisas espirituais. A tolerância moral, ela tem uma relação com o conforto com o outro, com a prece pelos que sofrem. É a gente chegar junto. A gente já falou aqui que a caridade é você saber ouvir os aflitos, é você saber ouvir os desesperados na caminhada espiritual. O ouvir é muito importante. É você perdoar sempre. Quando perguntado a Jesus o que era, quantas vezes você devia perdoar, achava-se que era 7 vezes, mas Jesus fez, 7 vezes, 70 vezes 7. Quando a gente coloca isso, a gente está falando que é indiscriminadamente. Você tem que perdoar muitas vezes, não é só multiplicar 70 vezes 7 e dizer, esse aqui é o número de perdões que a gente tem que ter numa vida. Perdoar indistintamente e não tem número. O irmão Valmor está dizendo que é uma energia que consegue nos induzir e buscar aliviar o sofrimento e o pranto do próximo. É verdade mesmo. O perdão, ele precisa, meus irmãos, quando a gente falou em perdão lá, primeiro se auto-perdoar. Perdoar os nossos parentes, os mais difíceis que estão convivendo com a gente. Não sei se vocês já observaram quantas e quantas famílias, pessoas que brigam, se digladiam dentro da família. Por que será isso? Provavelmente, meus queridos e queridas irmãs, ligações de vidas passadas. E algumas delas até incompreensões dessa própria encarnação, de você não compreender o amor ao próximo. Mas muitos desses desajustes familiares que temos nas nossas famílias têm ligação com o nosso passado espiritual. Pessoas que vêm para se reajustar. Não sei se ocorre na família de vocês. Pessoas que na família de vocês que parecem que são inimigos dentro da sua própria casa. Pai que não gosta de filho, filho que não gosta de pai, irmão que não gosta de irmão, e aí vai indo, né? A gente precisa ter a caridade, mesmo diante de tudo isso, a gente compreender. Mas por quê?
que eu vim para essa família, assim, cheio de tanto, o seu Lael chama Timóteo, cheio de tanto Timóteo. Às vezes, o Timóteo somos nós. O Timóteo, não sei se você já ouviu falar nessa palavra, o Timóteo é aquela pessoa errada, é o errado dentro de casa. Em nossas casas acolhemos nossos amigos, nossos irmãos vizinhos, principalmente nossos inimigos também. Mas isso não acontece somente nas famílias, não. Acontece no trabalho, acontece no centro espírita. Eu conheço vários casos dentro de centro espírita de inveja entre médiuns, de pessoas que querem passar a perna no outro, não somente em centros espíritas, em qualquer igreja. Isso acontece. A caridade, meus irmãos, abrange todo esse socorro material para quem necessita. É uma virtude fundamental para todos nós. Uma virtude fundamental. Existe a caridade através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras e através dos nossos atos. Tudo na nossa vida, tudo que acontece conosco, tem uma ligação com os nossos pensamentos, palavras e atos e ações. Tudo começa no pensamento. Tudo. As energias começam no pensamento. O pensamento é uma usina. Quando esse pensamento ele fica muito tempo sendo formulado dentro da pessoa, para que ele aconteça, é um passo simples, pequenininho demais. Quando coloco casa, falo da comunidade que vivemos nos dias, é verdade, viu? É verdade. O pensamento para ir para os atos é pouco. Daqui a pouco o pensamento, a primeira coisa que acontece, você pensa, você começa a verbalizar muitas dessas coisas. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente escuta determinadas palavras, determinadas expressões que são equivocadas. Vamos pegar um exemplo. A gente está num tempo que a gente escuta muitas expressões de coisas que estão levando para um descaminho de humanização do ser. A gente não pode ficar calado. Porque essas palavras que estão sendo ditas de ódio, de tortura e tudo que não presta, daqui a pouco para ser atos mais graves, é um passo bem simples que pode acontecer. Temos que não nos calar diante de todo esse clima de energia de ódio, de virulência que está na nossa sociedade, mas não combatendo com mais ódio, pontuando. Nós pontuando como cristão, dizendo que isso não está certo por isso e por isso. É importante que a gente faça isso. Patrícia, tudo bom, Patrícia? Vamos lá. A indulgência para com as imperfeições alheias, a gente falou aqui. A indulgência para com as imperfeições alheias leva a gente pensar na nossa tolerância que precisamos ter com o outro e conosco mesmo. A caridade é a antítese do egoísmo. Uma pessoa que é caridosa é uma pessoa que não é egoísta, que ela é uma pessoa que ela se doa de coração para ajudar o próximo. É muito interessante isso. A caridade aplica-se a todas as relações pessoais e coletivas. A caridade não é só para quem eu gosto, é para todo mundo. Para quem eu gosto, para quem eu não gosto, para quem é da minha religião, para quem não é da minha religião, para quem é da minha casa, para quem não é da minha casa. Ela precisa ser feita para mim também. Eu preciso ser caridoso comigo. Se eu não for caridoso comigo, eu vou estar esquecendo uma das pessoas mais importantes do universo, que sou eu. Não se colocando como melhor do que o outro, mas se colocando como uma criatura que foi escolhida por Deus para estar aqui na vida, para edificar a luz aqui no planeta Terra. Você é muito importante, assim como os outros também são importantes. E nós precisamos compreender que a caridade é a base, é a pedra angular de todo o edifício social do nosso plano terráqueo. Ou seja, o nosso Mestre Jesus, ele traz muitos elementos importantes para que a gente reflita sobre a caridade. Ele fala de tudo isso aqui, de todo esse âmbito de energias, de modificações. Nosso irmão Valmor está colocando aí a importância do orar e vigiar. É isso mesmo, meu irmão. O orar e vigiar é um dos elementos importantíssimos para aquela pessoa que quer se melhorar espiritualmente. Às vezes tem pessoas que vão procurar uma consulta espiritual, aí é detectado assim energias pesadas que foram lançadas para ela, algumas coisas que foi feito um trabalho de feitiçaria, assim por diante. Aí eu digo assim, meu irmão, minha irmã, tem uma forma de você neutralizar isso.
Aí a pessoa acha que a gente vai ter que construir alguma coisa, né? Um trabalho diferenciado, assim, né? Mas assim, com todo respeito a outras linhas espirituais, mas a energia é a base de todo trabalho de feitiçaria. O orar e vigiar é muito importante. A energética, a gente tem que se ligar na energia para que se quebre todas as correntes do mal. Tem casos realmente de que precisa a espiritualidade trabalhar a nível material, nos trabalhos materiais, como por exemplo a Umbanda, o Candomblé, nessa linha que trabalha nos desmanches de energia. Isso é real, existe. Mas o que eu estou falando aqui é, para que os trabalhos sejam realmente destruídos, a gente precisa estar destruindo na raiz. A energia é na mente. A melhor vacina contra um trabalho, meu irmão e minha irmã, é o orar e vigiar. Tá, irmã, vizinha que tá aí, ela pode dizer isso muito bem. Né, vizinha? Orar e vigiar. A gente pouco conhece das coisas espirituais, meus irmãos. A gente não sabe da profundidade e da profundeza das questões energéticas espirituais. Mas eu digo para vocês, a energia do nosso pensamento ela é muito forte. A partir do momento que eu me introduzo na energia da luz, eu quebro qualquer energia pesada. Não existe esse negócio de dizer, eu faço isso e acabou, se eu sou prego batido, ponta virada, eu sou bambambam. Não, só existe um ser espiritual que está no comando de tudo, que é Jesus, que está sob o comando de Deus. Só existe Jesus. Somente. Os outros, meus irmãos e minhas irmãs, estão tudo abaixo. Não porque Jesus quer ser mais do que ninguém, mas porque Jesus é um espírito altamente iluminado. Somos e recebemos a energia que transmitimos, é verdade. Olha só, meus irmãos e minhas irmãs. E hoje, a nossa reflexão foi sobre a caridade. Basicamente, as coisas que eu tinha para falar, o pensamento de Jesus é basicamente esse. O pensamento do Espiritismo é basicamente isso. A caridade é um conjunto de virtudes. Jesus falava essa mesma coisa. Jesus falava também, como o Espiritismo fala, sobre a benevolência, sobre a indulgência, sobre o perdão. Jesus falava sobre isso. Aí eu digo para você, meu irmão, você, minha querida irmã, que é cristão assim como eu. Cristão espírita, ou espírita cristão. Ou não espírita, você que é cristão, eu convido vocês, todos vocês, a aprofundar mais ainda no Evangelho de Jesus, a fazermos realmente uma corrente de luz para quebrantarmos tudo que está de pesado sobre esse planeta. O nosso irmão André Luiz, em um livro, se eu não estou enganado, Contos dessa e de Outra Vida, ele conta a história de que um determinado ser espiritual, ele leva André Luiz e vai acima da terra para ver a terra. Eles observam, não estou lembrado do livro, mas aqui no Instagram vai fechar, certo? Fechou, a gente abre de novo. Aí o irmão, ele leva o espírito de André Luiz para observar o planeta Terra, como é que estava em termos de energia, e de cima eles observam que a Terra estava em volta de uma energia obscurecida. E André Luiz, ele perguntou o que é essa energia obscurecida. Olha só, como eu estava falando. Eu estava falando aqui de uma história, de um desses livros, eu acredito que foi André Luiz, certo? Que ele foi chamado, gostou? Ele foi chamado para fazer uma viagem espiritual. E ele, sobre o planeta Terra, ele viu uma atmosfera, uma energia em volta da Terra escurecida. Ele perguntou ao mentor espiritual que energia escurecida era essa. Aí o irmão espiritual disse assim, ó, essa energia que está em volta da Terra chama psicosfera. Vocês já ouviram falar nessa palavra psicosfera? A psicosfera, basicamente, é a energia dos nossos pensamentos que são emanados e fica gravitando em torno do nosso planeta. E olha só, a energia escurecida que estava em volta do nosso planeta, segundo o irmão André Luiz, provinha dos pensamentos de nós que estamos aqui.
Ou seja, nós ainda estamos com os pensamentos muito arraigados no erro, no equívoco, nas trevas. Precisamos modificar essas energias para que possamos treinar continuamente o exercício da caridade. A caridade entendida como nós falamos aqui, o que Jesus falou. A benevolência, o perdão, a indulgência para com o próximo. E nós possamos aos poucos, meus queridos e queridas irmãs, irmos diluindo essas energias tão pesadas que pairem sobre o nosso planeta. Graças a Deus, graças a Jesus. É só um lembrete que eu não poderia deixar passar em branco, né? Essa data de hoje, né? O planeta, energia pesadíssimas, e a gente ainda vibrando, meus irmãos e minhas irmãs, em energias como essas, que a gente precisa realmente dar um salto no nosso processo evolutivo. Brancos, negros, índios, orientais, ocidentais, a gente se voltar para a luz, não para esse tipo de comportamento que as pessoas ainda estão arraigadas no coração, comportamento das trevas, a gente precisa combater. Certo? Vamos fechar a nossa live. Agradeço, desculpa aí se eu trago muitas questões sociais, a gente tem que trazer para refletir, meus irmãos. Eu sou assim. Vamos fazer nossas orações. Quem estiver necessitando de ajuda, de amparo, vamos nesse momento fechar os olhos, agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos iluminados. Que nesse momento cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, feche os olhos. Respire, feche os olhos. Eleva o pensamento a Deus de amor, Deus de bondade, de luz, de paz. Relaxa o teu corpo físico, relaxa o teu espírito. Agradeça a Deus, a Jesus, a toda a pleia de espíritos iluminados. Que neste momento os benfeitores espirituais presentes entre nós levam o medicamento divino a cada um dos irmãos e das irmãs do Brasil e do mundo, para que possa refletir sobre as suas atitudes, os seus pensamentos equivocados, que possa sempre se virtuar no amor, na paz, na essência da luz, em teu santíssimo nome, Jesus. Que todas as famílias, que todas as pessoas que estão a escutar possa ter um domingo mais equilibrado, possa ter um domingo com mais energias de luz. Limpa a sua mente para que comece a semana com muita força, com muita coragem, com muita saúde. Que todo o poder, toda a bondade possa se fazer presente na vida dos irmãos, trazendo saúde, trazendo paz, trazendo acima de tudo discernimento das coisas espirituais. Que nós possamos começar uma semana com muita luz. Agradecidos estamos, irmãos e irmãs. E fechamos esse domingo agradecendo a todos os irmãos e a todas as irmãs que puderam compartilhar e refletir junto comigo sobre caridade, segundo o pensamento do Mestre Jesus. Um beijo e um abraço a todos. Até terça-feira, uma nova palestra, uma nova exposição que nós teremos aqui sobre temas diversos que versam sobre a espiritualidade do ser. Muita luz e muita paz. Boa noite.